Boa noite, Igreja do Senhor. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está aqui no templo, você que está em casa. Amém? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus bem alto aí, meus queridos. É isso aí, esse glória não é para mim, é para o Senhor, viu? Quero que vocês se ponham de pé. Vamos dar início ao nosso culto de terça profética. Quem crê que tem algo novo para você esta noite? Está fraco. Quem crê que tem algo novo para você esta noite? Só apenas abra seu coração. Meus irmãos, é maravilhoso a gente estar juntos na presença do Senhor, estar na casa do Senhor. Há uma unção gostosa liberada sobre as nossas vidas, uma unção que transmite cura, transmite paz, transmite algo novo do Senhor para nós. Mas com isso a gente precisamos nos erguer, nos levantar para receber essa unção que vai ser liberada, que é liberada sobre as nossas vidas. Somos uma igreja que não dependemos só apenas dentro do templo, mas nós somos uma igreja que busca o sobrenatural de Deus. Nós temos que buscar o que é do Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas vidas. É algo dado dos céus, meus amados. É algo que vem dos céus. E como abertura desse culto, dessa terça profética, eu quero dizer para você: Deus vai derramar algo sobre a tua vida. Isso é algo profético, é palavra bíblica, é palavra do Senhor para as nossas vidas. É palavra liberada do trono da graça de Deus, do Senhor que está aqui conosco, que está aí na sua casa. Por isso, seja livre, abra teu coração. Você que chegou agora do trabalho, se sente, ou então fique de pé, que esse cansaço venha sair agora de você, mas receba algo de Deus esta noite, algo profético que Deus tem para liberar sobre a tua vida. E conforme a palavra que eu quero abrir e compartilhar com vocês, eu tenho um ponto que diz assim: o Espírito da unção está em você. Onde tem oração, tem unção. Onde tem unção, há poder. Veja só. O poder de Deus está sobre você. Porque você se torna casa de oração. Você se torna morada do Espírito Santo de Deus. Isso não foi dado por homens, mas sim de voz do Senhor. Por isso que quando a gente está unidos em oração, há um poder extraordinário sobre a sua vida, que libera a unção de cura, unção de renovo, unção do batismo do Espírito Santo de Deus. Deus não quer o seu coração frio, Deus quer o seu coração acelerado para Ele, apontado para Ele. E que esta noite no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, é a passagem que eu quero compartilhar a você. Lucas capítulo 4, versículo 18, olha, veja só o que o Senhor vai dizer. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Até aqui, meu querido. A sua salvação não foi em vão. O seu discipulado não é em vão. O seu pastoreio não é em vão. A igreja não é em vão. Porque o Senhor liberou uma unção sobre a tua cabeça. Ele te ungiu para que grandes coisas sejam feitas através da sua vida. Através daqueles que estão perto de ti, que vão ser incendiados por essa chama que arde no teu coração, para ser discípulo cheio da unção de Deus. Por isso eu quero dizer para você: abra teu coração e deixa o Senhor derramar esse óleo precioso sobre a tua cabeça. Deixa o Senhor tirar todo o cargo, toda a carga pesada que você está carregando. Deixa o Senhor tirar todo o jugo pesado que você está carregando. Deixa o Senhor trabalhar em tua vida, na tua vida emocional, na tua vida espiritual, na tua alma. Porque o Senhor é o Deus que trabalha, mesmo você não vendo, mas Ele trabalha, Ele quer trabalhar em você. Creia, somente creia. Não possibilite
o poder de Deus sobre você, a unção que foi liberada sobre cada um de nós. Abra os teus olhos. Peça ao Senhor: Deus, eu quero viver essa essência, essa unção que foi liberada sobre mim. Eu não quero ser uma igreja parada, uma igreja que não anda. Eu quero andar na unção do Espírito Santo. Eu quero ser transbordante no Espírito Santo. Eu quero fazer algo novo, mesmo que muitas vezes as situações, as tribulações não me deixem caminhar, mas há uma unção permanente em mim. Comece a orar ao Senhor. O Senhor quer te ouvir. Comece a orar ao Senhor pedindo essa unção. Senhor, há poder na unção do Senhor. Há poder no teu nome, há poder. Comece a liberar essa palavra. Senhor, derrama essa unção, essa porção drobada sobre mim. Comece a pedir ao Senhor essa unção. Diga: Senhor, que eu venha sinalizar essa unção aonde eu for, aonde eu estiver. Tira esse coração de pedra de mim. Eu quero voltar à essência do primeiro amor, mas cheio da unção do Senhor, Pai. Tira esse coração frio, Pai. Tira esse coração congelado, Senhor. Porque o coração que o Senhor nos deu, ele pega fogo 24 horas no altar do Senhor. Comece a pedir a Ele. E Ele está aqui no meio de nós. E o Espírito do Senhor está sobre vós. O Espírito do Senhor está sobre você. No corpo humano, no corpo falho, numa mente falha, mas o Senhor está sobre você, o Espírito Santo. Deixa o Senhor conduzir os teus nervos. A tua mente seja transformada em glória, em glória, em glória, em glória, em glória, em glória. Há um Espírito do Senhor está aqui, a unção de liberdade, a unção de renovo. Então seja tocado pela unção, não por nós, mas pela unção. Oh, Espírito Santo de Deus, libera a unção sobre aqueles que estão em casa, libera a unção sobre aqueles que estão aqui, Senhor. Quebra esse jugo, arranca essa carga pesada, Senhor, e dás o teu fardo que é leve e suave, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória, para manifestar a glória de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida. Santo, santo é o Senhor, Deus. Nós te pedimos, Deus, que esta noite profética não seja só uma noite de culto, Pai, racional, mas que seja uma noite de culto, Senhor Deus, de unção e de poder descido, Pai, do alto, sobre as nossas cabeças, Senhor, sobre nós, o olho da unção de Deus sobre nós, quebra cadeias, Senhor, em nome de Jesus, quebra cadeias, Senhor, tira toda a artimanha de Satanás da nossa mente, Senhor, nos purifica, nos deixe limpo na tua presença, é o que nós precisamos, ser renovado pelo Senhor. Oh, e enche a tua casa, e enche a tua morada, e enche a liberdade do Espírito Santo. Seja livre, chore na presença, porque no choro há cura, na entrega há cura. Você não carrega homem, você carrega o Espírito Santo do Senhor que foi dado. Ele não veio receber a lei, mas Ele veio te receber a tua adoração, o teu louvor somente para Ele esta noite. Se você quer cura, busque, profetize. Essa unção, ela está sendo liberada sobre a tua vida, que não há câncer, não há nada que possa te impedir de ser um adorador do Senhor. O diabo, ele pode se levantar, mas ele se levanta para cair.
porque a unção do Senhor está sobre você, a autoridade, a poder do Senhor sobre você. Então comece a orar pedindo ao Senhor: Senhor, derrama, eu quero mais, derrama sobre a minha carne, derrama sobre o meu espírito, derrama sobre a minha alma algo novo. Eu não quero ser o mesmo, eu quero ser renovado. O louvor vai começar, continue nesse espírito de oração. Erga as tuas mãos para o alto, da mesma forma que você levanta de manhã, erguendo os braços para tirar a preguiça, mas erga os teus braços para os céus, que é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a unção, a autoridade do Senhor, é o recebimento de dons espirituais, é batismo de dons espirituais, a igreja que levanta os braços ao Senhor. Então erga teus braços, receba a bênção do Pai, receba renovo do Pai, em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa, que a unção de Deus te pegue aí dentro da tua casa e te renove com um óleo precioso que veio sobre a barba de Arão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Declare nesta noite: quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, que me faz andar sobre as águas.
assim: ocupado demais para deixar de orar. E tem uma frase nesse livro que diz assim: minhas orações eram lamentáveis, porque eu olhava para a minha insuficiência em vez de olhar para a suficiência de Deus. A fé que move montanhas só nos será concedida quando dermos o primeiro passo e seguimos a orientação do Senhor. Outra frase que diz é: transferindo o olhar do tamanho da montanha para a suficiência de quem pode movê-la e dando um passo à frente em obediência. À medida que você anda com Deus, sua fé irá crescer, sua confiança aumentará e sua oração terá poder. Uma coisa muito interessante que eu achei nesse livro é que me fez autoanalisar algumas vezes na minha vida foi a questão da oração. O livro fala de oração. E ele diz que, de fato, muitas vezes a gente ora sem acreditar no poder que o Senhor tem. Muitas vezes a gente ora sem, de fato, crer no nosso coração que o Senhor é suficiente, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Quando você pega aquele versículo e diz que o Senhor tem poder e é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos, não é só no momento de você ler, não é somente você ler e você ter uma interpretação, mas é de fato você reconhecer no seu coração que Deus tem poder. Muitas vezes cantamos canções da boca para fora, mas não sentimos em nosso coração, não concretizamos em nosso coração que Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para concretizar, para curar, para libertar, para salvar. Por isso, nessa noite eu te convido a você não só cantar, mas a você crer no seu coração que o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer na sua vida. Amém? Senhor, eu te glorifico, Jesus. Eu te glorifico, Senhor, porque mesmo muitas vezes, Senhor, nós sendo falhos, Senhor, ainda assim o Senhor é misericordioso conosco, Pai. Muitas vezes oramos, Senhor, da boca para fora, Senhor, então nos perdoa, Deus. Porque nós queremos de fato ser cristãos, Senhor, que oram fervorosamente, Senhor. Que ora crendo, Senhor, que o Senhor fará, que o Senhor escutará e que o Senhor inclinará os teus ouvidos para nos ouvir, Senhor. Porque nós entendemos e nós queremos entender a cada dia mais o poder que há em Ti, Jesus. Porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus amoroso, num Deus que faz, num Deus que não mente, num Deus que sempre diz e faz aquilo que diz. Por isso nós rendemos a nossa vida a Ti, Jesus. Um Deus que nunca falha, Deus. Um Deus que não volta atrás. Reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Suas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua
show de gratos louvores transborda a minha vida eu te entrego, minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, a te exaltar. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo e celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Eu cantarei, suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há, e toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Continue orando, irmão. Continue intercedendo nesta noite, amém? Continue lançando palavras proféticas. Continue orando ao Senhor. Continue nesse mesmo espírito. Continue declarando. Declare mesmo. Quero convidar você a abrir sua boca nessa noite e declarar profeticamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Declare mesmo. Eu quero convidar você a clamar, fazer um clamor profético. Um clamor profético. Abre sua boca mesmo nesse momento. Que não seja uma oração silenciosa, mas seja um clamor profético.
declarações proféticas. E você abre a sua boca e declarando, profetizando mesmo. Aleluia. Profetize sobre o ministério, profetize sobre a cidade, profetize sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a declarar. Aleluia, 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 aleluia. Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Abre, Senhor, as portas do céu, Senhor. Que o céu governe a terra, Senhor. Que o céu governe o nosso coração. Deus, em nome de Jesus. 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 Declare mesmo como o tempo novo de Deus sobre a sua vida. Como o tempo novo de Deus nesse lugar. Oh Deus, em nome de Jesus. 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 Aleluia. Aleluia. Toda adoração a Ti, Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Declare ao Rei, aleluia, Jesus. A glória, a força E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esse tempo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesse culto de terça profética. Nós estamos orando e dando um direcionamento específico para essas terças. E eu quero compartilhar um texto com vocês. É um texto que eu compartilhei no domingo. E eu quero compartilhar esse texto em Mateus capítulo 25. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou lembrar para vocês do texto. E uma das coisas que Deus tem colocado no nosso coração nesse tempo é um pouco sobre mordomia cristã, mas uma mordomia que nos leva a um crescimento, nos leva a autonomia. E eu vou pedir para que, acho que a gente já pode, né? Depois a gente, pode ser, gente? O pessoal seguir aqui, porque eu vou ler uns textos bíblicos aí com o pessoal. No capítulo 25, a partir do versículo 14, é um texto que nós usamos até mesmo quando a gente está ministrando sobre imersão discipulada, um dos últimos textos que nós usamos. E só que eu quero trabalhar como processo de multiplicação daquilo que Deus tem nos dado. Eu entendo que Deus quer fazer com que aquilo que Ele nos dá seja multiplicado. Eu estava compartilhando sobre grupos de aliança. E uma das coisas, um dos objetivos, ou melhor, o mais importante objetivo do grupo de aliança é multiplicação. Eu não sei se vocês percebem, mas é a nossa maior dificuldade de multiplicar grupo de aliança. E aí a gente não leva só para o grupo de aliança, muitas vezes a gente leva para a nossa vida de contribuição cristã. E aí a gente tem dificuldade de multiplicar a igreja.
porque parece que a gente é pouco ousado, parece que a gente não tem tanta ousadia. Quando você desafia um líder em treinamento, a primeira coisa que a pessoa tem é medo. Não, e aí? E eu estava conversando hoje foi uma tarde de muitas conversas pastorais. Tarde e noite, né? E eu estava compartilhando aqui, muitas vezes a gente traz isso de não começar a viver, ou o que eu vou chamar de extraordinário, de sobrenatural, porque a gente limita. E eu entendo o seguinte, irmãos, no momento em que a gente está vivenciando a prática, a gente vai também estar crescendo. E aí a ideia de quando eu me disponibilizo, quando eu estou pronto, quando eu recebo de Deus e eu não escondo. Eu quando exercito, não tenho medo de arriscar. E o texto fala claramente, depois você vai ler e pode ler, quando algumas pessoas recebem talentos e algumas conseguem multiplicar e uma pessoa consegue esconder porque tem medo do dono do talento e esconde o talento. E quando a gente esconde o talento, a gente está eliminando a semente. A gente já está condenando a semente. A gente nem arriscou, nem começou, a gente está condenando a semente. Quando eu não faço, eu já condeno a semente e ainda limito o Deus o qual eu estou servindo. E aí eu tenho dificuldade. E porque eu tenho dificuldade, eu também não cresço. Quando eu não sou ousado, eu fico pensando que eu continuo do mesmo jeito, da mesma forma. Sabe, hoje eu estava lembrando que quando uma pessoa ela olha para a igreja, para o culto de domingo, veja o olhar, e isso é muito importante. Veja o seguinte: tem muita gente que sai do culto de domingo e olha a igreja a partir do culto próximo de domingo. E eu estava mostrando hoje para uma líder, eu falei assim: olha, eu saio da igreja no culto de domingo e olho 10 anos depois do culto de domingo. Quando uma pessoa tem uma visão limitada, ela vai ver o culto de domingo para um culto de domingo. Mas quando ela entende que Deus quer fazer algo extraordinário, ela pensa na igreja daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos, o culto de domingo, ou a gente quebra tudo isso, ou a gente faz uma igreja do tamanho do quarteirão. Percebe? É quando eu olho daqui a 10 anos, eu falo assim, é uma igreja do tamanho do quarteirão para caber de tanta gente. E eu tenho falado com o Fábio hoje, ou nesses dias, e com a equipe de intercessão, que a gente precisa ser mais ousado nas nossas declarações proféticas. Por isso, irmãos e irmãs, não tenham dificuldade de multiplicar o talento, seja em qualquer área da vida da igreja, seja de qualquer área, até mesmo, porque as pessoas acham que o mais importante para avançar é o financeiro. Para mim, o mais importante é o compromisso, é a responsabilidade, porque todas as outras coisas o Senhor acrescenta. Sabe, tem uma coisa que eu sempre tenho clareza de Deus, é que quando a gente está no propósito, o Senhor Ele levanta recursos. O problema é que a gente muitas vezes tem medo de lançar a semente, condena a semente. Quando eu não lanço a semente, eu condeno a semente. E aí eu quero, uma das palavras que o Senhor tem dado é: ou a gente é ousado, ou a gente vai. Assim, eu tenho muito medo, porque pode ser que a minha ousadia beire a loucura, e aí eu preciso me equilibrar. O meu equilíbrio não sou eu, entendeu? O meu equilíbrio é Deus. A minha ousadia pode beirar a loucura, mas eu entendo o seguinte, que quando nós estamos diante de Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida da gente. Então eu não tenho medo de viver essa ousadia no Senhor. Então hoje eu quero dizer para você: se Deus deu talento, multiplique ele. Sabe, se Deus me deu algo aqui, eu quero multiplicar. Eu não quero sair daqui
sem dizer assim, olha, não houve uma multiplicação. Eu quero multiplicar aquilo que Deus me deu. Quero multiplicar a igreja pelo Piauí. Eu vou contar aqui, eu não sei se ele está online. Ele deve estar tirando onda com o Talma porque o Flamengo perdeu. O Laio, você está aí? Não sei se o Laio está online. Mas eu sei o seguinte, que o Laio falou assim, possivelmente, pastor, essa semana semana que vem eu estou indo para Picos. E essa semana eu estou indo para Parnaíba. Eu falei assim, Laio, você vai fazer um GA lá em Parnaíba. Estou falando sério. Entrei em contato com 2 famílias e estou marcando o GA para o Laio fazer em Parnaíba, quinta-feira. E ainda ele vai dar Santa Ceia. Ele não sabe, estou dando essa notícia para ele agora. Ele vai levar Santa Ceia para uma família que era daqui, foi para Parnaíba e está abrindo a casa dela. Só numa conversa. Terminou o culto, não era nem uma reunião pastoral. Terminou o culto, ele estava comendo hambúrguer, eu comendo bolo doce, oferecendo para alguém. E ele disse que ia parlamentar. Eu falei assim, cara, chegou o momento, é agora. Aí no mesmo dia eu falei, há uma possibilidade de fazer um GA por aí. Você tem um local? Aí a pessoa falou assim, pode ser na minha casa, pastor. Aí eu falei, perguntaram se era eu que ia, né? Eu falei assim, nessa não, mas na próxima quem sabe. Mas já está aqui. Eu quero multiplicar o talento que Deus me deu. Eu quero multiplicar o talento que Deus me deu. E eu não quero condenar a semente. Eu quero arriscar, eu quero ser ousado. Amém? E aí a gente precisa ser fiel no pouco para o Senhor nos colocar no muito. Aquela ideia do pessoal, quando eu receber mais eu vou ser dizimista. Esquece, nunca vai ser. Esquece. Você conversa. Quando eu tiver mais eu vou ofertar. Nunca vai. A gente aprende no pouco. A gente não aprende no muito. Muito, muitas vezes até prende o nosso coração e diz assim, meu Deus, poderia fazer. Mas eu quero orar pela nossa igreja, por você, para que Deus derrame da graça. E aquilo que você trouxer, seja dízimo, oferta, entenda que você está contribuindo para o avanço e para o crescimento do reino. Você que está ofertando e dizimando ao Senhor, é porque você está contribuindo para o reino. Amém? Mesmo em pé, vamos orar? Amém? Deus, queremos multiplicar o talento. Queremos multiplicar, Senhor, tudo aquilo que tem nos dado. Então, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, Senhor. Usa a tua igreja. Senhor, que haja liberalidade, que haja fidelidade, para que o teu reino avance, cresça para a glória do teu nome. Assim nós oramos, ungindo e abençoando cada dizimista, cada ofertante, cada contribuinte. Mas não só, Senhor, na contribuição financeira, no seu tempo, no seu talento, Senhor, e no seu tesouro. Em tudo, Senhor, seja o teu nome glorificado hoje e para sempre. Amém? Se você trouxe ou deseja ofertar, faça isso enquanto nós louvamos. Abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero
Amém. Pode sentar. Esqueci, quero fazer reclamação porque o baterista está muito tímido, viu? Gente, eu quero falar sobre isso que eu quero falar, sobre unção profética que quebra jugo. Mas para falar do texto que eu quero trazer para vocês, eu quero ler um primeiro texto para a gente ler os dois textos que eu quero trazer para vocês. E um dos textos que eu não tinha compartilhado com o Fábio, o texto que eu vou pregar, mas Isaías capítulo 61 também, quando Jesus ele lê esse mesmo texto em Lucas, né? Mas eu quero antes, e aí eu ouvi esse texto ontem, e eu quero trazer para chegar até onde eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Segunda Reis, a gente vai ler Segunda Reis capítulo 6. Esse é um texto só para a gente situar, porque depois a gente vai... Eu quero trazer essa ideia de unção profética mesmo, sabe? De palavras proféticas, de que nós precisamos ir além daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos ouvindo, né? Em nome de Jesus. Deixa sua Bíblia aí, a gente vai pelo menos ver algumas coisas nesse tempo, né? Normalmente, eu não sei se vocês sabem, mas pode ser que saibam. Vocês acham que quantos porcentos nas igrejas foi perdido depois da pandemia? Ou o pessoal se desviou, o pessoal saiu? Quantos porcentos? A maioria? Vocês têm uma noção aí? Vocês querem citar aí? Querem arriscar? Não? Vocês imaginam quantos porcentos se perderam? Ou quantos porcentos? Não sei se vocês perceberam, se você for pegar todas as minhas pregações da pandemia, muitas pandemias é perseverar na esperança, ou estrategicamente, esperar estrategicamente, alguma coisa. Vocês arriscam assim, mais ou menos, quantas pessoas, o que cada igreja perdeu, mais ou menos, uma média? A Ana fica num pouco na... Quem falou aqui? 13? 15? Não, o que saiu? Você está falando que saiu? Que saiu? Beleza. Veja só. A gente teve colega aqui em Teresina que fechou a igreja. 100%. Fechou a igreja, chegou e falou assim, vou embora. Teve gente que fechou a igreja. Mas a grande maioria, e aí na porcentagem de maioria, 30% não voltou de jeito nenhum. Pode ser que chegue a 70%, mas 30% não voltou de jeito nenhum. Mas não voltou mesmo, nem com oração forte, nem online. 30%. Por que eu quero dizer isso para vocês? Por que eu estou tentando aqui trazer uma reflexão para vocês de ousadia profética, de unção profética, que eu coloquei na intercessão, da gente poder ser mais ousado. Porque nós entendemos, e aí uma das coisas que eu quero que a gente entenda, e o que me preocupa, é que a gente não pode se fechar na igreja de 4 paredes. Nós temos que ser, e eu digo para você, como igreja, os grupos de aliança para a gente ajudou muito, e a unidade da gente poder estar buscando as reuniões online dos grupos nos fortaleceu muito, mas muitas igrejas não tinham isso. E para voltar hoje é muito complicado. Mas nós entendemos algumas realidades e eu quero trazer essa realidade aqui para vocês. A partir do versículo 24, e eu estou dizendo para vocês, eu vi esse texto, não é o texto que eu vou pregar, é só para a gente chegar nessa questão profética. A partir
A partir do versículo 24, você vai ver o seguinte: depois disso, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou Samaria. Veja, eu não sei se vocês têm visto, mas eu acho que a gente depois tem que orar pela Turquia e pela Síria, mas não sei se vocês percebem como que a coisa está complicada lá. Eu acho que já chega a mais de 3.000 mortos. E não foi terremoto de sacudir, não, foi terremoto de derrubar prédio. É uma cidade que ficou totalmente sitiada. Mas eu quero trazer essa realidade para vocês. O que diz? Que o rei Ben-Hadad pegou todo o exército e sitiou Samaria. A cidade ficou sitiada. E quando a cidade fica sitiada, ela fica sem ação. Ela está totalmente controlada. No processo da pandemia, não sei se vocês percebem, mas de vez em quando quando a gente saía, pelo menos para vir para o culto, gente, tinha ninguém na cidade, parecia uma coisa, de vez em quando, eu achava que aparecia um zumbi de vez em quando ali, né? Que não chegava ninguém. A pandemia tem a capacidade, eu estou assistindo uma série com a Thaís, e ele fala assim: a pandemia tem a capacidade de gerar zumbis. Eu sempre digo o seguinte: eu acho que no futuro, não muito distante, isso vai ser uma realidade. Não estou dizendo que vai ser não estou dizendo que isso vai ser com um fungo, mas a droga em si, a necessidade, a perturbação, vai ser tanta coisa. Não que eu estou dizendo que vai ser agora, mas um futuro que a gente não sabe, por isso que a gente tem que ter preocupação de anunciar a palavra. Mas veja só, a cidade estava sitiada. Isso quer dizer, estava totalmente rendida. Ela estava sem ação. E em algum momento na pandemia, eu não sei se vocês perceberam, mas a igreja ficou sem ação, ficou sem saber o que fazer. Ficou totalmente sitiada. Parecia que tinha forças que, e as pessoas não tinham força para buscar a Deus. Não tinha nenhum tipo de força para buscar a Deus. No versículo 25, diz que, além disso, diz assim: houve fome em Samaria, e eis que a sitiaram ao ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e pouco esterco de pomba por 5 siclos de prata. Olha só, a segunda coisa é que tira a provisão. E aí você tem que ver, olha a situação de Samaria, irmãos. Não se tinha combustível para fazer, então usava o esterco de pomba para fazer o fogo, e não se tinha o que comer. O que se fazia? Comia cabeça de jumento. E era caro, não era barato, não. Não era nem a carne, era a cabeça de jumento. Então se tira a provisão. Eu acho que vale a pena aqui. Quantas pessoas tiveram medo, quantas pessoas perderam, quantas pessoas ficaram, numa situação difícil. E até hoje tem pessoas tentando recomeçar a vida. Igrejas fecharam por falta de provisão. Não sei se vocês sabem disso, mas a igreja não conseguiu se manter. Pessoas que alugavam tinham um templo alugado, mas como é que ia se manter?
Então veja, numa situação complicada, numa situação de falta de provisão, olha, e a coisa não acaba aqui. Versículo 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou o rei: que tens? Olha só, respondeu ela. Esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã o comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu, o outro dá o teu filho para que o comamos. E ela, porém, o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia um pano de saco por dentro sobre a pedra. Coisa meio complicada, não é? Não sei se vocês já leram esse texto ou não? Possivelmente vocês já leram. É porque, deixa eu dizer uma coisa para você, o mistério da Bíblia é que muitas vezes, por isso que a gente tem que ler a Bíblia várias vezes, de várias formas. Porque muitas vezes a gente passa despercebido, ou lê muito rápido, ou faz alguma coisa, ou o que chamou a atenção anteriormente não chamou tanto a atenção, mas possivelmente vocês leram. Mas não é isso que eu quero. A gente poderia trazer aqui não era uma posição, não era o que o rei deveria, mas veja o total desespero. Quantas pessoas vivem em desesperança, quantas pessoas poderia até não matar mas quantas pessoas a gente tentou se matar, ou se matou, ou fez tanta coisa. A gente acha que isso não vai acontecer, mas isso aconteceu, infelizmente. Não é bem isso que eu quero trazer, mas vale a pena a gente poder lembrar que numa situação difícil, numa situação a gente precisa. Só que o que vai fazer? Né? É uma situação complicada. O que um homem de Deus pode fazer? E aí vem uma coisa que para mim é muito importante, que é a palavra profética. E aí, para mim, essa é mais que eu quero que você atenta para isso. Aí eu quero que você vá para o capítulo 7. Eu quero que a gente aprenda algumas coisas nesse processo. Veja. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, pois diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dá-se-á um arqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, veja só, Eliseu começa a declarar, começa a profetizar, e aí aparece o capitão, a cujo braço do rei se apoiava, respondeu o homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eu quero trazer isso aqui, irmãos, e eu acho que a gente aprende. Veja, aqui está um capitão do rei. E é claro que é bom saber quem é que está do nosso lado, né? Pode ser um capitão desses. Quem é que, diante da realidade, quais são as palavras que a gente profere, que a gente está profetizando? Pode até vir janela do céu, mas isso não vai acontecer, ou, como profeta, vai acontecer. E aí é onde a gente precisa saber quem é que está se comportando, onde e quem a gente crê, diante das adversidades, diante de situação difícil. O profeta levanta, o capitão diz: mesmo que abra-se janela do céu, isso não vai acontecer. Quantas pessoas estão do nosso lado e dizem assim: olha, isso não vai acontecer. E aí eu acho que quando você falou a respeito
de pessoas de um livro sobre contentamento, é como se contentar em uma situação como essa e como ser profeta diante das situações difíceis. O capitão, que é braço do rei, diz assim: isso não vai acontecer. Olha que coisa. Eu só quero que você lembre do capítulo 7. O profeta se levanta diante da calamidade, diante da situação, e ele começa a proferir palavras e que haverá. Veja só que coisa extraordinária. Não é isso que eu quero, mais uma vez, não é o texto em si, eu quero que você veja o contexto para a gente depois ir para o texto que eu quero trabalhar. Essa palavra, é isso que eu venho falando, eu venho pedindo, compartilhando, eu ouvi esse texto e eu falei assim, não, eu tenho que fazer esse link com a palavra que eu quero trazer. Mas veja, vamos seguir um pouquinho, só para você perceber. A partir do capítulo 3, do versículo 3, do capítulo 7. Veja. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Veja, é bom, eles não estavam na cidade. 4 leprosos não podiam entrar na cidade. Eles eram proibidos, né, por causa da lepra, iriam morrer de todo jeito. E disseram o seguinte: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Eles sabiam que ia morrer. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios e nos deixarem viver e viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Olha que desgraceira. Nós estamos mortos, nós vamos para morrer. Se ficar, o bicho pega, se correr... Como é? E se correr, o bicho pega. Pronto, era isso aí. Era isso aí. Isso aí. Emanuel, capítulo 7, versículo 13. Veja que conversa desgramada. Veja que tipo de conversa. Se a gente ficar sentado e morrer, é melhor a gente arriscar. Estamos mortos mesmo, vamos lá. Olha, eu quero que vocês só prestem atenção na palavra do profeta e quero que vocês prestem atenção em algumas coisas. Levantaram ao anoitecer para o dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, e eis que não havia ninguém lá. Pode passar. Agora presta atenção na palavra profética. Presta atenção. O Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pode passar. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a vida. Vamos lá? Chegando, pois, aqueles leprosos, vamos fazer a festa. Eles cantaram, com certeza, hoje é festa aqui no arraial dos sírios. Encontraram numa tenda e comeram e beberam. Mas beberam até ficar bêbado. E tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e se esconderam e voltaram. Eu quero que você perceba o seguinte, irmãos. Pode tirar, depois o pessoal lê isso aqui. Sabe, o que eu quero trazer nessa noite é aquilo que nos limita e aquilo que Deus pode fazer.
É aquilo que eu estou vendo ou aquilo que Deus pode me mostrar? Quando eu olho para a igreja, eu olho aquilo que Deus quer me mostrar. Se eu fosse olhar a partir daquilo que eu vejo, por que muita gente não sai do lugar? Porque prefere morrer sentado. E tem medo de arriscar até chegar ao arraial. E tomar decisões importantes é um critério fundamental para sucesso. E aí eu não quero entrar no mérito aqui de sucesso. Porque sucesso pode ser chegar no ano de 2024 bem e tudo mais. Não quero aqui entrar. Mas critério fundamental são tomar decisões importantes. E não dá para dizer que a gente não toma decisões todos os dias. Veja só, irmãos e irmãs, amanhã você vai ter que tomar uma decisão de acordar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, mas você vai ter que tomar uma decisão. Amanhã você vai tomar uma decisão de trabalhar ou não trabalhar, mas você vai tomar a decisão. E muitas vezes uma conquista extraordinária pode estar numa decisão simples, de fazer alguma coisa simples, de exercer uma função simples. E que muitas vezes a gente está limitando o poder de Deus. Por quê? Porque a gente vê Deus a partir da nossa limitação e não a partir do que Ele é. Podemos até cantar que Ele é soberano, que Ele é forte, que Ele é poderoso, mas quando a gente vai agir, a gente esquece daquilo que a gente cantou. A vida de fé não está na liturgia que a gente vive. A vida de fé está nas decisões que a gente toma. Tem muita gente que vive a liturgia do domingo, mas tem dificuldade de viver o Deus da fé na semana. Então, se nós queremos viver isso, nós precisamos tomar decisões claras em Deus. E por isso que eu estou dizendo para você, eu tenho feito, eu tenho visto, eu tenho buscado dizer assim, Senhor, esse é um tempo mesmo extraordinário. Um pastor amigo disse, até refletindo sobre esse texto em um bom momento, ele disse assim: o que foi retido, e aí é uma coisa muito interessante, eu gostei muito dessa palavra, o que foi retido nos 2 anos de pandemia será liberado no ano de 2023. Eu fiquei preocupado porque foi muita coisa retida, eu não sei se a gente tem estrutura para viver esse processo total no ano de 2023. Mas eu quero lembrar o seguinte, é que muitas vezes a gente vai ficar numa situação em que a gente vai ser levado a pensar nas impossibilidades que a gente vai viver. E Deus está nos chamando para trabalhar, para viver uma unção, uma declaração profética, começar mesmo a declarar algo que vai fazer a total diferença na tua vida, na vida da igreja. E isso, irmãos e irmãs, para mim, ela é muito importante para a gente viver algo que nos renove, uma unção que de fato nos renova. Hoje eu saí daqui pela manhã e tem algumas pessoas que estão enfermas, principalmente idosos, e eu vou levar Santa Ceia. O pessoal que não pôde vir, principalmente quem está enfermo e idoso. E o melhor para levar Santa Ceia é aquele que a gente usou, que já vem
O copinho que já vem com pãozinho é muito melhor. E eu fui na Shekinah, até conversei com os meninos lá, os donos da Shekinah, batei um bom papo com ele, mas não tinha o negócio. E eu fui levado para o lugar dos olhos. Eu fui comprar, não tinha, e eu fui lá para o lugar dos olhos da unção. Era o que eu estava pensando, era o que eu estava falando. Eu vi unção, vi óleo de todo tipo. E possivelmente eu vou usar eles nas terças aqui. Depois eu falo para vocês o que eu estou pensando. Porque a unção profética, a declaração profética, ele precisa trazer renovo na igreja. A gente não pode viver a gente tem que viver o vinho novo em odre novo. A gente precisa trazer a unção de alegria, de servir com alegria, como diz o salmista. A gente precisa renovar a nossa vida ministerial. A gente precisa renovar a nossa vida com o Senhor. A gente precisa andar, a gente precisa, com autoridade, vivenciar coisas extraordinárias. E aí o texto que o Fábio leu, só que a partir de Lucas, eu vou a partir de Isaías capítulo 61. E o versículo 1 ao 3. Que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas ao quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalo de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Um segundo texto, Salmo 92, versículo 8 ao 13. Que diz assim: tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de Deus. Então, o que nós queremos viver? E hoje, irmãos e irmãs, eu entendo que podemos proferir, declarar palavras proféticas que nos trazem renovo. Palavras que nos geram vida com ousadia profética. Acho que faz uns 10 anos que eu tenho 2 livros do pessoal do Bill Johnson, que trabalha, chamado Escola do Profético e Unção e Comunidade Profética. Eu falei assim, eu não sei porque que eu estou com esses livros aqui ainda. Eu falei assim, e o professor, hoje eu peguei, até o Tiago estava vendo, pastor, eu quero muito ler esse aqui, Escola de Profetas, né, Escola Profética. Eu
Quero muito ler. Falei assim, não, é aquela mesma coisa quando a gente lê uma coisa que não serve naquele momento, quando você pega e serve para o... Falei assim, eu acho que é para esse... Eu preciso amadurecer algumas coisas que Deus está colocando no meu coração. Eu acho que a gente precisa começar a declarar. E aí eu quero chamar a atenção que uma vida de oração, ela modifica o nosso cotidiano. A oração, ela modifica o nosso cotidiano. Ela modifica o nosso dia a dia. Ela modifica a nossa vida, ela modifica. Então, eu quero, pelo menos, direcionar algumas coisas que a gente vai amadurecendo no processo. A unção profética, ou a declaração profética abre os nossos olhos, não para aquilo que eu vejo, mas para aquilo que o Senhor quer mostrar. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, peça ao Senhor, Senhor, o que Tu queres? Uma das perguntas que eu tenho feito, falei assim, Senhor, e aí no meio da calamidade, no meio das complicações, eu falei, Senhor, o que Tu quer me falar, o que Tu quer direcionar com isso? Essa é a primeira coisa que eu tenho pedido ao Senhor. Qual é o propósito desse negócio? Mais do que, irmãos, trazer ou plantar ou colher ou fazer com que situações complicadas gerem mais dificuldades. Então, o que o Senhor está te mostrando? O que você vê? Quando você olha para frente, meu irmão, o que você vê? O que você está vendo? O que você está vendo? Quando você olha para o seu ministério, quando você olha, sabe, para o seu futuro, quando você olha para você, o que você vê? Aí alguém vai dizer o seguinte, eu não vejo nem a quarta-feira direito, pastor. Não vejo nem o que vai acontecer amanhã, não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Então, eu quero dizer para você o seguinte, eu quero que você alargue as tendas. Eu quero que você saia da tenda que te limite, e assim como o Senhor mostrou para Abraão, você olha para o horizonte e não vê só estrela, mas vê aquilo que Deus está prometendo para Abraão. Eu quero que você, quando você olhar a dificuldade do Mar Vermelho, você não olhe a dificuldade a partir de Moisés, mas a partir do que Deus faz através de Moisés. Porque se você não converter o seu olhar a partir do que Deus, aí você vai viver um processo de limitação constante. Aí é problema para você e problema para o seu ministério. A unção profética renova a autoridade e o poder. Eu não sei se vocês vivem esse processo, mas de vez em quando para a gente acha que tem menos autoridade. Sei lá, sabe, em algum momento você acha que está mais fragilizado, mas a unção profética, ela quebra o jugo. E aí ela renova a autoridade e poder. Por quê? Porque o poder não vem de você, a autoridade não vem do Senhor, não vem de você, a autoridade vem do Senhor, o poder vem do Senhor. Então, eu vou dizer para você o seguinte, erga a sua cabeça e veja aquilo que Deus quer te mostrar. Faça as coisas que Deus quer que você faça. Execute aquilo que Deus quer que você faça. Pode ser que lá no profundo, lá dentro de você, você diga assim, mas veja só, melhor do que ouvir voz interior é ouvir a voz de Deus. Alguém vai dizer o seguinte, mas eu não sei o que meu coração diz. Irmãos, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Eu citei um filósofo hoje, vou dizer, o coração tem razões que a própria razão desconhece.
Então, e de tudo que você tem que guardar, guarda o coração. Então, se você tiver uma voz que escutar, ouça a voz de Deus. O que Deus está dizendo sobre você? O que Deus está dizendo sobre nós como igreja? E aí eu vou finalizando, porque eu acho que já estamos no final. E aí guarde isso no coração. Nós precisamos exercer uma linguagem profética. Eu não sei se eu posso falar. Eu vou falar disso, mas eu não quero fazer uma crítica necessariamente. Tem muita gente que gosta, então não é uma crítica pela crítica. A linguagem profética, na minha opinião, ela é exclusiva da igreja. Olha só, a linguagem profética ela é tão poderosa que tem instituição de coaching usurpando a linguagem, não vou usar a palavra, tirando a linguagem profética. Para mim, porque a igreja ela está... eu vou vou tirar. Não que eles estejam errados, não estou dizendo que estejam errados. Eles não errados, porque eles sabem o poder disso. Estou dizendo que estão errados. Estou dizendo que a gente está errado em não usar aquilo que é nosso. Que é fundamentalmente nosso. E por quê? E aí eu acho que agora eu vou dar eu puxei as orelhas, agora eu vou dar o acalento. É que se a igreja não fala, as pedras vão clamar. E para mim aí é pedra clamando, irmão. É pedra clamando. Entende? Então nós precisamos aprender uma linguagem profética. Nós precisamos declarar. Mateus, põe um ré aqui, Mateus, um ré. Ré, maior. Eu não gosto de nada menor. Ré maior sustenido a nona, com sétima na quinta. Eu vou convidar você a ficar em pé. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Si menor, sobre tua vida, si menor, vida vos profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial
cujas águas nunca secarão. Erga suas mãos e comece a declarar palavras proféticas nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Sim, Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Podemos profetizar sobre nossos reais, podemos profetizar sobre nossas famílias. Que corra o rio de água viva, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que corra o rio de água viva. Que corra o rio de água viva. Que haja muita abundância de Deus. Que haja muito milagre do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ao cheiro das águas brota lá. Sabe? Deixa o Senhor fazer. 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 Deixa Ele fazer. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda O meu coração, assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva, meu coração. Tem sede de ti, Rei meu, E deserto, assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva, meu coração. Declare: tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor, oh Jesus. Inunda o meu coração. Podemos adorar o nome do Senhor. Tu és adorado, 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 Senhor. Eu quero convidar você, eu quero convidar a igreja a estar no altar do Senhor e profeticamente entregar a nossa vida ao Senhor. Profeticamente declarar vida abundante ao Senhor. Declarar: Senhor, vem. Vem, Senhor, sobre mim. Uma unção que quebra o jugo, que tira o medo, que libera sobre você algo novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. existe um rio, Senhor. Senhor, em nome de Jesus.
águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Vem, Senhor, e toca, toca, Deus. Pois leva a vida Do próprio Deus. e esse rio está nesse lugar. Vem, Espírito, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fontes, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Começa a declarar esse rio de Deus. O Senhor, Vem, Senhor. levo no meu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar. Vem, Senhor. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está